Olá, que bom que você está junto comigo novamente aqui para nós estudarmos o Apocalipse, né? A série do Apocalipse que está na playlist lá do meu canal. Obrigado porque até agora você está acompanhando, está assíduo e nesse momento você já deve estar entendendo muita coisa da palavra de Deus, das profecias do Apocalipse. Então nós vamos falar hoje, vamos estudar hoje o Apocalipse 19, que é o tema 15, né? do, do nosso estudo. Então eu peço que você recline sua cabeça, né? Vamos fazer uma oração para nós começarmos esse estudo? Vamos lá? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor me conhece, conhece quem está fazendo esse estudo bíblico comigo, minha amiga, meu amigo, é, essa pessoa que é teu servo, que está sendo sincero e de coração te buscando em verdade. Eu te peço, Santo Espírito, que esteja com ele lá e eu ajude a entender a tua palavra. E esteja comigo aqui, meu Deus. Eu sei que tudo acontece por causa da tua vontade, do teu desejo. Então me abençoe nesse momento, me ilumine a mente e me ajude em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá? Então, o Apocalipse 19, né? Nós já estudamos o Apocalipse 18, que falou sobre a grande Babilônia, né? Quem é a grande Babilônia? Né? O que é essa Babilônia? É a confusão de religiões que tem. Então, nesse auge aí, que vai cair a grande Babilônia, que Jesus vai voltar. Então, o estudo de hoje, Apocalipse 19, vai falar sobre a volta de Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos estudar sobre a volta dele, a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E você sabia que este é um dos principais temas da Bíblia? Você sabia que o plano da salvação idealizado por Deus antes que houvesse pecado caminha para esse grande acontecimento como a culminação do plano salvífico de Deus? Como será a volta de Jesus? Quando ele vai voltar? Quando ele virá? Quais os sinais que indicam a sua proximidade? Tudo isso aprenderemos hoje. Então segue-me, né? Vamos juntos, né? Muitos têm perguntado sobre o fim da história humana. Como é que vai terminar a história humana? Por falar nisso, Hollywood tem produzido muitos filmes com possíveis ideias daquilo que seria o fim do mundo. Um dos mais recentes foi o filme chamado 2012. E vocês devem se lembrar, porque no calendário maia, este calendário só ia até o ano 21 de 12 de 2012. E alguns achavam que porque o calendário maia tinha um fim nesta data, o mundo também acabaria. Tanto é que foi produzido esse filme chamado 2012. 2012 chegou, passou e o mundo não acabou. Olha só, e nós estamos hoje no ano 2025. Vocês se lembram que os antepassados também, eles sempre diziam, 1000 chegará, mas 2000 não passará? Quantas vezes ouvimos isso? Na década de 90, principalmente, 1000 passará, mas 2000 não chegará. E chegou o ano 2000 e nada aconteceu. Então, muitas pessoas especulam a respeito do fim do mundo, como de fato será. E outros apontam para o que nós chamamos de arrebatamento secreto. Alguns dizem que a história vai terminar com esse arrebatamento. E as pessoas estarão aí vivendo suas vidas normais e de repente desaparecerão. Ou seja, serão arrebatadas de forma secreta. Há algumas verdades nessa teoria? Nós podemos confiar nela? O que vocês acham? Nós iremos aprender que não. Mas nós vamos aprender na Bíblia o que vai acontecer daqui para frente e como de fato vai terminar a história humana. Para entendermos melhor esse assunto, nós vamos então voltar nossos olhos para o Apocalipse e para os outros textos do Evangelho e das Epístolas, porque o Novo Testamento considera essa doutrina central. E o Apocalipse também apresenta esse tema. Vamos então para o Apocalipse 19, versículo de 6 a 7. Abra a tua Bíblia aí no Apocalipse 19, versículo de 6 a 7. Abriu? Então vamos lá. O texto diz assim: Então
Ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo já se ataviou. O Apocalipse diz: são chegadas a ceia das bodas do Cordeiro. O que é uma boda? É um casamento. E na Bíblia, a volta de Cristo é para encontrar a sua igreja. É retratada como sendo um casamento. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Esta é uma linguagem que o Apocalipse usa. Agora eu quero ler com vocês Apocalipse 19, versículo 11 a 16. Abre lá, é uns versículos para frente. E você vai perceber a linguagem que o Apocalipse usa para descrever a volta de Jesus. Olha só o versículo 11, o que diz? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Versículo 14 a 16 agora. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetros de ferro, e pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Qual é o nome? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você percebe a linguagem que o Apocalipse usa? Primeiro, descrito Cristo voltando em um cavalo branco. E o seu nome é fiel e verdadeiro. E ele regerá as nações com cetro de ferro. E no verso 16 diz que ele tem no seu manto e na sua coxa escrito o nome Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ou seja, na primeira vinda de Cristo, ele veio, segundo o profeta Isaías, como servo sofredor. Ele veio para ser humilhado, maltratado e finalmente crucificado. Esta foi a primeira vinda. Agora, na segunda vinda, ele não volta para ser humilhado. Ele não volta para ser mais uma vez crucificado. Ele volta como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele volta para reinar. E ele volta para trazer a recompensa para aqueles que se prepararam para esse acontecimento. Então o Apocalipse dá ênfase a essa mensagem. No Apocalipse 1, versículo 7, você deve se lembrar, lá foi dito o quê? Eis que vem com as nuvens e o quê? Todo olho o verá. Nós iremos voltar a esse texto daqui a pouco. Mas então vamos responder agora algumas perguntas sobre a volta de Jesus. A primeira delas, a volta de Jesus será secreta? Não ando ensinando por aí em muitas igrejas de que haverá um arrebatamento secreto? Os crentes serão levados para os céus? Veja, se os crentes serão levados para os céus, por que Jesus voltaria à terra? Para buscar quem? Se eles não mais estiverem aqui. Nós iremos aprender agora o que a Bíblia ensina sobre esse tema, a volta de Jesus. E a primeira verdade que nós temos que aprender é que a volta de Jesus Cristo não será secreta. Para isso eu queria ler com vocês Apocalipse 1, versículo 7. João escreveu: Eis que vem com as nuvens e o que vai acontecer? Todo olho o verá. Alguma coisa de secreto nesse verso? Todo olho o verá? Nada há de secreto nesse verso. Agora, o próprio Jesus Cristo falou a respeito de sua vinda lá em Mateus 24, versículo 27.
E Jesus disse assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você quer um texto mais claro do que esse? Alguém esconde um relâmpago no céu? Não é visível para todos quando ele acontece? Aí Jesus disse assim: assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, não tem nada de secreto. A ideia é que a volta de Cristo será um evento sobrenatural. Porque veja, aqui no Brasil, quando você contempla o sol, do outro lado do mundo eles não podem ver. Então a humanidade não pode ver um objeto no céu ao mesmo tempo, certo? Porque a própria terra se interpõe. Quando Cristo voltar, todo olho o verá ao mesmo tempo. Então a volta de Cristo será um evento sobrenatural. A ideia do Apocalipse 1:7 é que não importa onde você esteja, se no Brasil, se no Japão, você vai vê-lo ao mesmo tempo e será visível a olho nu. Esse é o foco de Apocalipse 1, versículo 7. É claro que se tivermos naquele tempo as mídias como temos hoje, esse evento vai ganhar uma repercussão imediata. Mas qualquer pessoa que olhar para os céus, ele verá Jesus voltando. Ah, eu acho que vai ser dessa forma. Quem originou essa ideia? Tem base bíblica? Usam um texto interpretado de forma errada. Foi Cristo mesmo quem disse assim: quando ele voltasse, muitos seriam o quê? Pegos de surpresa. E ele disse assim em Mateus 24, versículo 40. Abra aí Mateus 24, versículo 40, mas deixa marcado o Apocalipse 19. Na verdade, a gente já leu todo ele, né? Então, Mateus 24, versículo 40 diz assim: estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois dentro da casa, um será tomado e o outro será deixado. Aí eles usam esse texto para dizer que esse ser tomado é o arrebatamento secreto. Mas o ser tomado, dito por Cristo, tem a ver com um é salvo e o outro não. É isso que está dizendo ali. Esta é a ênfase. Não são os laços parentais que vão garantir nossa salvação. Dois poderão estar juntos, mas um se salva e o outro não. Esta é a ênfase. Cuida da sua família, para não se perder. A Bíblia não sustenta em nenhum outro momento de que as pessoas vão desaparecer. Até porque, raciocina comigo, se as pessoas fiéis vão desaparecer, Jesus volta para buscar quem? Então a Bíblia diz que os justos estarão vivendo sobre a terra quando Jesus voltar. Os justos mortos ressuscitarão. Os justos mortos ressuscitarão. E Paulo até diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E é Paulo que usa essa expressão. Mas no sentido de ser tomado e levado para o céu. Mas quando? Quando Jesus voltar. Paulo está dizendo isso. Quando a trombeta for tocada e ele vai descer dos céus, os mortos ressuscitam, os vivos serão transformados. Depois nós, os vivos, diz Paulo, seremos arrebatados juntamente com eles. Aonde? E com quem? Com os salvos que ressuscitarão. Para onde? Para o céu. Então iremos encontrar o Senhor nos ares. Veja, o arrebatamento que Paulo fala, o ser tomado, é no exato momento da volta de Jesus. Então não há o que se fale aí a respeito de arrebatamento secreto. Jesus, ele vai vir em forma de ladrão. A ideia é a surpresa. Muitos serão pegos de surpresa, porque não se prepararam. Esse é o ponto. Vamos então responder outras perguntas. Quem virá com Jesus? Olha o que Jesus diz em Mateus 25, versículo 31. Abra aí, Mateus 25, versículo 31. Diz assim:
quando vier o Filho do Homem na sua majestade, mas o quê? Todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Nós já dissemos para vocês, e quando Cristo vier, todos os anjos virão com ele. Daí a ideia na abertura do sétimo selo, em Apocalipse 8:1, havia um silêncio no céu por cerca de meia hora. Quando falamos a respeito da volta de Jesus, nós estamos falando sobre o valor que Deus dá à família. E os anjos vão vir para reunir as famílias. Agora tem uma outra pergunta que nós queremos responder. As pessoas que morrem e elas estão salvas, o que é que vai acontecer com elas na volta de Jesus? Vamos então ver o que Paulo nos ensina. Abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Abra aí. 1 Tessalonicenses 4, versículo de 13 a 18. Certo? Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Lembra que nós dissemos para vocês de que a morte na Bíblia é um sono? Olha o que Paulo está dizendo. Não sejam ignorantes com respeito a quem dormem, a quem está morto. Continuando. Para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia o quê? Os que dormem. Jesus vai trazer de volta aqueles que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, né? Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. Por que é que Paulo está dizendo que eles vão ressuscitar primeiro? Porque na Bíblia nós temos duas ressurreições. Jesus falou delas em João 5, o livro de João, o Evangelho de João 5, versículo 28 e 29. E a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. E a ressurreição da vida é a dos salvos no momento da volta de Jesus Cristo. A ressurreição dos ímpios é 1000 anos depois da volta de Jesus, como a gente já estudou. Então, por que é importante conhecer esse assunto? Porque esse verso descarta a ideia de que quando alguém morre, ele já vai para o céu. Por isso nós cremos que os santos apóstolos, eles estão todos sepultados aguardando a volta de Jesus. E quando é que os justos vão ressuscitar? Paulo está dizendo, quando ele descer dos céus. Quem? Jesus. Quando a trombeta for tocada, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ninguém foi para o céu ainda, a não ser quem a Bíblia diz que foi. Moisés, Elias, Enoque, né? Esses três, ele dá até o nome. Agora, fora esses, ninguém foi. Estão mortos, esperando a volta de Jesus. Já que a nossa alma não é imortal, quando Jesus foi crucificado com aqueles dois ladrões em Lucas 23, versículo 43, o que aconteceu? O que diz lá? Vamos ver lá? Lucas 23, versículo 43, diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que ele quis dizer com isso? Dependendo de onde você coloca a vírgula, você tem dois sentidos. No texto, né? Um deles pode ser assim: em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. Se você pôr a vírgula aí, isso quer dizer que naquele dia o ladrão foi para o céu com Jesus e foi para o paraíso. Alguns acham que é isso, para defender a ideia de que na morte a pessoa já vai para os céus. Agora, e se eu mudar a vírgula de local? A frase fica assim: em verdade te digo hoje, eu vou te dizer uma verdade agora. Você vai estar comigo no paraíso. No grego, não há vírgula.
Então, como saberemos qual é a interpretação? Aí nós temos que usar um princípio de interpretação que nós chamamos analogia da fé. Sim. O que é a analogia da fé? É permitir que outros textos da Bíblia respondam ao texto que está em dúvida, que está duvidoso, que você não está entendendo. O ladrão foi naquela sexta-feira para o céu com Jesus? Foi para o paraíso? Claro que não. E como nós podemos provar que não foi? Porque quando Cristo ressuscitou no domingo, havia uma mulher esperando por ele. Quem era essa mulher? Maria Madalena. E o que diz o Evangelho? Que Maria Madalena, quando reconheceu que era Cristo Jesus, ela veio para adorá-lo e tocar nele. E Jesus disse assim para ela: espera um pouquinho, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. No domingo de manhã, Jesus não tinha ido ao Pai. Então, se ele disse para o ladrão que o ladrão estaria naquele dia no paraíso com ele, Jesus mentiu para o ladrão. Agora, se Jesus disse assim: eu vou te dizer uma verdade agora, você vai estar comigo no paraíso, essa é a interpretação correta. Porque nem Jesus foi para o paraíso na sexta-feira e nem no domingo ele tinha ido. E depois de se encontrar com a mulher, é que ele foi. Depois que ele se encontrou com a mulher, aí ele foi para o céu de manhã. E quando ele volta, ele diz assim: Tomé, põe aqui o teu dedo. Agora podiam tocar nele. Por quê? Porque ele já tinha ido ao Pai. E por que é que ninguém podia tocá-lo antes de ir ao Pai? Porque ele não sabia se o Pai aceitaria o seu sacrifício. E se você ler o Salmo 24, que é o Salmo da entronização de Cristo, você vai perceber que no Salmo 24 está descrito ali o momento em que Jesus chega no céu. E lá o salmista diz assim: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Perguntavam um séquito de anjos. E os outros respondiam: e o Senhor é o Senhor forte na batalha, Ele é o Rei da Glória. Então o Salmo 24 é o salmo da entronização de Cristo, da chegada dele no céu. Vamos concluir o nosso tema sobre a volta de Jesus com mais algumas perguntas. O que vai acontecer com quem estiver vivo? Os justos salvos. O que vai acontecer com ele? Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, versículos 52 e 53. Abra aí. Primeiras cartas ao Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Pode abrir, eu vou esperar um pouquinho. Conseguiu abrir? Então eu já vou lendo, você vai acompanhando. Qualquer coisa você volta o vídeo, tá bom? Volta um pouquinho para você continuar. Lá diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todo o que dormiremos. O que quer dizer isso? Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, lembra da sétima trombeta? A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, é claro, seremos o quê? Transformados. Então vamos supor que todos nós estamos salvos. Jesus apareceu no céu, o nosso corpo vai ser transformado. A Bíblia chama essa transformação de glorificação. O que quer dizer desaparecerão do nosso corpo? O que quer dizer que desaparecerão do nosso corpo todos os efeitos do pecado. Todos. Então vão desaparecer o quê? As doenças, as rugas, os sinais de velhices. Aquele que não tinha uma perna vai ter as duas. Aquele que era cego de um olho era cego, vai voltar, vai enxergar, vai ter os dois olhos. Aquele que era surdo vai voltar a ouvir. O que não falava vai falar, vai dar glória a Deus. Aquele que tinha um problema de doença terminal, mas estava firme lá, vai ser transformado, vai ser restaurado a saúde. A pele vai voltar a ser rejuvenescida, vai ser novo. Tudo vai desaparecer. Nós vamos conservar a mesma fisionomia,
mas nós teremos o eterno vigor da juventude. Nós seremos reconhecidos, seremos as mesmas pessoas, só que agora sem qualquer vestígio do pecado. Porque nós fomos o quê? Glorificados. Vamos a uma outra pergunta. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem mortos? Os ímpios que estiverem mortos, o que vai acontecer com eles? A pessoa morreu, mas não está salva. O que vai acontecer? Apocalipse 20, versículo 5. Abra lá, Apocalipse 20, versículo 5. Diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem quanto tempo? Os 1000 anos. Mas depois que se completarem os 1000 anos, eles o quê? Ressuscitarão. Então Jesus falou de duas ressurreições. A segunda ressurreição é a dos perdidos. Quando? 1000 anos depois da volta de Cristo. E nós veremos esse tema no próximo estudo, a respeito do milênio. Uma outra pergunta. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos? Eles estão vivos. O que vai acontecer com eles, os ímpios, na volta de Cristo? 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Olha só o que diz. Então será de fato revelado o iníquo, o ímpio, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Lembra da espada que saía da boca? De Apocalipse 19, versículo 15? Afiada na volta dele? Com o sopro da boca, da sua boca, e com a manifestação da sua glória, da sua vinda, os ímpios que estão vivos, eles morrem. Todos os ímpios que estiverem vivos morrem por quanto tempo? 1000 anos. E aí, 1000 anos depois, eles também ressuscitarão. Mas para que eles vão ressuscitar? Nós vamos ver em um estudo futuro. Em que data ele vai voltar? A pergunta, que data ele vai voltar? Mateus 24, versículo 36 mostra em que data ele vai voltar. Vamos ver? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém o quê? Sabe. Nem os anjos do céu e nem o Filho. Somente quem sabe? O Pai. Então qualquer ser humano, quando tentar pretender informar a data da volta de Jesus, ele já se classifica automaticamente como um falso profeta. Aí eu sei quando Jesus vai voltar. Então, para mim, você já é um falso profeta. Você está inventando data. Porque se só Deus sabe, você diz que sabe, você está mentindo. Só Deus sabe. Ninguém sabe o dia da volta dele. Quais as condições que nós teremos de vida após a volta de Jesus? Como que nós vamos viver? E aqui eu termino com esse texto. Como será a vida das pessoas após a volta de Jesus? Dos salvos, né? Apocalipse 21, versículo 4 diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos o quê? Toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas, o quê? O que são as primeiras coisas? Esse mundo aqui, essa vida nossa, que as pessoas que você ama morrem e você deixa de ver elas, você sente saudade. Então essa vida de sofrimento, essa vida de luta, isso passou quando a gente vê com Jesus. Então, amigos, a volta de Jesus virá para trazer felicidade. Felicidade eterna para as pessoas. Agora, quem não se preparar vai ser destruído. Mas quem se preparar vai receber das mãos dele a coroa da vida eterna. Aí eu pergunto, vale a pena você trocar tudo que Deus promete em sua palavra, a vida eterna no céu, por uns anos de prazer? Nesse mundo? Vale a pena trocar tudo que Deus está preparando para seguir a tua cabeça? Para ser o dono da razão?
Muitas pessoas que estudam a Bíblia, ouvindo falar dos argumentos que falam a respeito da santidade da lei de Deus, do sábado e dos outros temas, e quando acabam os argumentos, eles simplesmente dizem: mas eu vou continuar pensando como eu sempre pensei. Então não importa o que Deus diz na palavra. Não importa o que Deus diz na palavra, eu vou continuar crendo que a alma é imortal. Existe reencarnação, que os mortos, quando morrem, já vão para o céu, que Deus predestinou nós para a salvação ou para a perdição. Não importa o que diz a palavra, eu vou continuar pensando assim. Vale a pena? Você perder tudo que o céu está preparando por causa dos seus conceitos, a sua teimosia, que não quer reconhecer a palavra de Deus, que não estão nem fundamentados na Bíblia. Ah, mas eu aprendi assim a vida inteira. Ué, alguém pode estar errado a vida inteira. Assim ensinou a minha mãe, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Então você aprendeu a coisa errada. Vai morrer na coisa errada. Você vai morrer na coisa errada? É por isso que Isaías 18 diz assim: vinde. Deus fala: vinde. Vamos conversar, vamos arrazoar. Eu quero o bem de vocês. E a volta de Cristo será o maior acontecimento da história desse mundo. E alguém escreveu uma frase que marcou: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Já ouvimos os passos. E Ele está aí. E Ele está voltando. E eu e você precisamos tomar as decisões. É fazer o preparo necessário para recebê-lo. Porque de outra forma nós vamos perder a nossa vida eterna. E sermos destruídos pelo fogo. Qual é a sua escolha hoje? Vale a pena? Você se enrijecer no seu conhecimento, naquilo que você acha ser certo? E não abrir-se à influência do Espírito da palavra? É perder a vida eterna? Você quer perder a vida eterna? Pense nisso. E eu fico pensando no dia da volta do Senhor, quantas pessoas que hoje estão vivas e têm privilégios que outros não têm. Talvez estou falando agora para uma pessoa que é abastada financeiramente, pode ter todas as facilidades da vida cristã, tem condições de cumprir a palavra, tem dinheiro para investir na sua vida religiosa, mas, infelizmente, às vezes não dá o valor. Eu penso naquela senhora que mora lá numa casa pobrezinha, uma casa simples, criando 6 filhos. Ela não tem recursos, mas 3 vezes por semana ela está numa igreja. Ela está se preparando para o céu. Aí quando Jesus volta, o dono de um palacete, que teve todos os recursos nessa vida, vai olhar agora para a sua conta bancária. Isso de nada mais vale. E lá, a maior bênção que o céu pode dar é ao ser humano. É lá. E a vida eterna é a vida eterna. Ele menosprezou por algumas décadas de prazer, algumas décadas curtindo a vida e o dinheiro. Mas aquela senhora lá do alto, lá da casinha pobrezinha, com tanta dificuldade, com os seus 6 filhos, que mal tinha o que comer dentro de casa, ela agora é tomada pela mão por um anjo e ela é levada para o céu. Ela vai viver eternamente. Ela nunca mais será pobre. Nunca mais ficará doente. Nunca mais vai derramar lágrimas. Sofreu na terra, mas com Deus perseverando. 2 pessoas em condições totalmente diferentes
e também com escolhas diferentes. Talvez esteja falando para você que tem facilidades de ser um cristão, de viver o que a palavra ensina. Talvez alguns de vocês terão que pagar um preço maior e outros um preço menor. Mas esse preço comparado à vida eterna é o quê? Não é nada. Agora o duro é pensar que a gente se apegou às migalhas dessa vida. E por causa dessas migalhas, perder o maior presente que Deus tem para o ser humano, a vida eterna. Ver Jesus, abraçar Jesus, se for possível, eu acho que vai ser. E todo mundo vai ter um contato com Jesus. Eu estou falando de fazer uma escolha. É você escolher em Jesus. E quando a gente escolhe Cristo, Ele passa a ser o nosso Salvador e Senhor. A minha vida não é mais como eu quero. Agora a minha vida é pautada no seu livro. O que Ele ensinar é o que eu vou praticar. As verdades que querem que Ele ensina aqui, eu vou praticar. Mas por quê? Porque eu quero Jesus. Eu quero vida eterna, eu quero estar com Ele na Nova Jerusalém. Ah, mas eu não concordo com essa verdade. Quem é você para não concordar? Quem sou eu? Verdade é verdade. Nem o tempo transforma o erro em verdade. Nem o tempo. Verdade é verdade. Então eu desafio você a abraçar essa verdade, entregar a sua vida a Jesus Cristo e se preparar para a volta dele. E ele vem. Quer você queira, quer não. Ele vem. E como eu anseio por esse dia, sabe por quê? Porque quando ele chegar, todos os problemas terão fim. Quando ele chegar, as lágrimas serão enxugadas e nunca mais precisaremos ir a um cemitério, deixando alguém que nós amamos. Quando ele chegar, nunca mais recebemos um telefonema dizendo: alguém que você ama está no leito de cama com a doença terminal. Quando ele chegar, nunca mais estaremos preocupados com a segurança da nossa família e dos nossos filhos. Os problemas todos acabarão quando ele chegar. Como eu almejo que ele chegue. Como nós devemos almejar que ele venha. Porque ele vem em nossa geração. Que ele venha logo. Porque todos os problemas terão um fim. Se você deseja hoje tomar essa decisão no seu coração de se preparar para a volta de Cristo, eu quero orar por você. Mas tenha que ser uma decisão sincera. Eu quero, Senhor, me preparar para a tua volta. Mas a força não é humana, a força é divina. E Ele que opera em nós, em mim e você, o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele que opera, é Ele que nos muda, transforma. Aceita Jesus, entregue sua vida a Ele e acredite na palavra. Vamos orar. Santo Deus, obrigado porque o Senhor esteve comigo e com o meu amigo agora, estudando esta palavra, minha amiga. E obrigado porque o Senhor é nosso Deus. Nós queremos, Deus, estar com o Senhor, queremos ver o Senhor voltar e ir com o Senhor, queremos ser transformados, queremos estar entre os salvos. Ajude-nos, Senhor, nos abençoe, que nós possamos ver as pessoas que nós amamos, que morreram ressuscitadas, junto, indo com o Senhor, ao encontro do Senhor nos ares. Pai amado, esteja com esse amigo, essa amiga, com a decisão que ela está tomando agora. Que eles possam sentir a presença do Senhor na vida deles. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai amado. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até esse momento, que você participou comigo desse estudo, né? Agora só falta mais 3 estudos, né?
nós vamos dividir alguns estudos em duas partes, porque precisa ser assim, certo? Então nós vamos ter mais alguns estudos, mais uns 4 estudos bíblicos ainda, tá bom? Ou 3 estudos, se eu não me engano. Mas permaneça até o fim. Isso vai enriquecer a sua leitura na palavra, o teu conhecimento na palavra. E obrigado. Eu peço que compartilhe esse vídeo com as pessoas para elas aprenderem sobre a volta de Cristo e também curtam aí. Aperta o sinal de joia positivo, certo? E se inscreva no canal para fortalecer o nosso canal, tá bom? E obrigado. E como eu sempre termino o estudo, com João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Chega de falsidade. Seja verdadeiro, que seja real a presença de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus, tá?